eu vivi 50 anos, meio século da minha vida no flow. E deu tudo certo, mas agora é diferente. O corpo já não é mais o mesmo. Tudo bem que eu tenho um metabolismo acelerado. Eu aguento a pressão. Só cria bunda. Só cria bunda. Eu chega fora. Comi muita bunda. Posso botar no ar? É sem corte, tá? Ah, esqueci de avisar. Agora começa. Agora começa. Vamos começar. Não, Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um Conta Mais e Mais e Mais e Mais, porque a figura de hoje, ela é mais. Leandra Liu, produtora cultural. Opa. Não. O que você é? Pode se apresentar, Leandra Liu? Bom, eu sou Leandra, eu deveria chamar Leandra Mil, e não somente Leandra Liu. Às vezes eu acho que tem que ser até Aparecida, de tanto que eu gosto de um holofote, gosto de plateia. Sou uma leonina, tenho 52 anos, eu sou produtora cultural. Em primeiro lugar, eu sou uma comunicadora. O meu nome, Leandra Liu, nasceu no rádio, né? Posso falar o nome da emissora? Tudo! Aqui não tem corte, eu já falei. Posso dizer que Leandra Liu nasceu numa rádio pirata, numa rádio rock. Sou roqueira, gosto muito. E nós tínhamos uma rádio rock, que era a Trilhas FM. E ali que você começou a sua carreira como radialista. Como radialista, exatamente. Mas a Leandra Liu saiu de Ubá, exatamente, aos 9 anos, isso, com uma família quebrada, sim. Disfuncional. Sim. Como é que foi isso? Vir com 9 anos para Juiz de Fora, nesse cenário, manter essa sua energia de 1000? Pois é. Quando eu vim para Juiz de Fora, eu estava completando 9 anos de idade, de 8 para 9. Minha mãe, meu pai, minha mãe morava na fazenda, meu avô era agricultor, meus tios, então vivia da agricultura familiar, vamos dizer assim. Me lembro que vinha caixas e mais caixas de legumes para o Ceasa aqui para vender, enfim. Eu nasci em Ubá e fui morar em Tocantins logo, quando criancinha, bebê. E ficávamos, eu me lembro que tinha muitos vacilos do meu pai, e aí a gente morava na cidade, aí tinha que ir para a roça, porque era o porto seguro da minha mãe. Meu pai dava umas loucuras. Ele meu pai batia na sua mãe? Não batia, não, mas era bem agressivo. Tadinho, assim, Deus o tenha, é um homem que eu acho que ele não se compreendeu, acho que ele não estava nem preparado para ser pai. Mas é um homem que eu tenho muito carinho por ele, apesar da gente ter vivido pouco. Ele era caminhoneiro, então estava sempre ausente de casa. E aí era tudo minha mãe. E aí às vezes acontecia alguns... Você herdou esse pipa voada dele? Isso, eu sou muito meu pai nessa coisa de bom vivant, de viver a vida intensamente, de ir em busca dos desafios. Mas você é muito responsável, teu pai não chegou a ser. Sabe por que minha você mãe é responsável? Você não quer ter filho, porque você sabe que a sua vida exatamente não é a ideal para ter uma família estruturada. Isso é que é legal. Talvez a não compreensão do seu pai lá atrás era justamente isso que você quer dizer, né? Assim, eu tenho essa coisa de bom vivant do meu pai. Meu pai era um cara que às vezes deixava a casa, ia pro Pantanal, ficava com os amigos lá um mês pescando, voltava para casa com um freezer lotado de peixe maior do que eu, entendeu? No freezer, chegava de madrugada. E sua mãe ralando sozinho com você e seu irmão. Exatamente, e meu pai curtindo, ele era caminhoneiro, né? Trabalhava para acho que Itatiaia, várias empresas lá de transportes, né? De imóveis, e tal. E nisso teve um momento que, assim, o copo d'água foi enchendo da minha mãe, né? Aí ela falou assim, chega, não quero mais ficar aqui, porque ficava naquela. A gente morava na cidade, aí dava um impretérito imperfeito, vai pra roça, ficar no meu avô. E era muito doido, porque era o seguinte, eu morava na cidade, aí estudava, tinha aquelas roupinhas, sainha, drapeadinha, com aqueles negocinhos, e tal. Aí eu vou contar uma história muito interessante, que eu vou contar essa daqui a pouco. Aí, dava pau, volta pra roça. Aí chegava na roça, eu tinha que estudar em escola rural. Aí tinha que caminhar, tipo assim, uns 2, 3 quilômetros. Eu estudava na cidade eu tinha merendeira térmica, meu irmão era Jerry, era Tom e Jerry, né? E aí eu tinha minha merendeira térmica e tal, bonitinha, roupinha, e chegava na roça, como é que você vai estudar numa escola rural, que você abria a porta, tinha um monte de morcego lá dentro. Era assim, a realidade de quem trabalha no campo, de quem mora na roça, principalmente isso na década de 70, né? Final dos anos 70, eu nasci em 1973. Então, e aí beleza.
eu tive essas experiências que para mim é muito rica de ter essa coisa até bucólica da roça, sabe? Eu me lembro que lá na fazenda do meu avô, aquela mesa enorme, era um banco enorme, sentava todo mundo, aí entrava bicho, galinha, peru, porco, dentro da casa. Você gostava disso? Eu gosto muito da roça, eu sou uma figura... Mas ao mesmo tempo queria merendeira térmica, exatamente. Dentro da cidade. E isso até hoje, assim, eu sou uma mulher simples e tudo, mas poxa, eu adoro jantar num restaurante bom. Adoro tomar um bom vinho, mas eu gosto da simplicidade das coisas, do romantismo das coisas. Eu sou uma mulher simples, eu não sou humilde. E cara, bom, depende de que é caro, né? Aqui, mas me conta que cena engraçada, você de merendeira e sainha de uniforme. Não, aí era beleza. Aí o fato é esse, que ficava nessa dualidade entre uma coisa mais cidade... E outra rústica. E outra rústica. E aí, poxa vida, que chato, né? Tipo assim, aí isso dava um clique na minha cabeça e no do meu irmão, né? Por que a gente não podia se a gente tinha aquilo tão legal? Por quê? Pô, todas as crianças era chinelo de dedo, eu tinha que usar embornal, sacou? Então era uma coisa que era... E como é que você resolveu isso? Cara, eu não resolvi, a vida me levou nesse flow, né? E aí minha mãe sempre muito guerreira, e ela ficava... Aí eu tinha uma tia aqui, a tia Arlete, mãe até do Marquinhos 66, que era do Patrulha 66, falecido, meu primo. A gente vinha sempre para casa, ela morava aqui na Paleta, a gente vinha sempre passear em Juiz de Fora. Juiz de Fora era a metrópole, né? Então a gente vinha curtir Juiz de Fora. Eu me lembro que a rodoviária era aqui na Rio Branco. E a gente parava ali, vinha, que a gente criança olhava aquilo tudo muito grande, né? Cidade grande. Você já queria vir pra cá? E aí, beleza. Aí minha mãe falava assim, nós vamos morar em Juiz de Fora, porque seu pai é muito doido. Nós vamos morar em Juiz de Fora, porque eu tenho que dar um futuro para vocês. E aí minha mãe veio fazer o quê? O que minha tia fazia, dava pensão. Juiz de Fora, nessa época, né, anos 80... Era um polo estudar, ainda mas não tanto quanto naquela época. A Universidade Federal era o grande objeto de desejo de todo mundo. Tantas universidades e faculdades assim, né? Então era uma loucura. Juiz de Fora parava quando tinha vestibular, né? E aí minha mãe veio para cá com a ajuda da minha família, né? Minha tia pagou aluguel durante um tempo. Eu morava na Rio Branco. Eu sempre morei no centro da cidade. Eu morei na Rio Branco e atualmente moro há 40 anos na Rua São João. Então, eu me lembro de que quando a minha mãe veio para cá, veio seguindo os conselhos da minha tia. E aí dávamos pensão. Então eu fui acostumada na minha casa sempre muito cheia. Era um apartamento de 3 quartos. Cadê a história que você ia contar? Calma que eu vou chegar lá. Eu vou do alfinete ao foguete. Não piscar de olhos. E como acompanhar tudo isso? Aí, bicho, Casa cheia. Sempre casa cheia. Isso era uma coisa que sempre mexeu comigo. Sempre tinha muitas meninas que os pais traziam para estudar, moravam na minha casa durante um ano, passavam o nono vestibular, se não passava, voltava. Então eu tinha muito essa experiência com meninas um pouco mais... velhas? Velhas, mais 18 anos de idade, até um pouco menos, e eu com 9 anos de idade. Eu me lembro que tinha uma boate aqui, chamava Factory, era onde é o Santa Cruz Shopping. Eu era louca pra ir, mas não podia. E era uma coisa underground e tal, e tinha o Dreams também. Eu sempre queria estar nessa parada, mas eu não podia, enfim. Mas voltando lá na minha infância, lá... Agora uma pergunta, você falou tudo isso, a casa cheia, por quê? Por quê? Por quê? Volta lá pra trás. É do foguete? Volta do alfinete ao foguete. Volta então no alfinete. Eu acho que eu falei isso de ter sempre gente na casa, porque eu sou uma mulher que gosto de gente. E eu aprendi a lidar com gente. Você é comunicadora nata. Eu gosto de gente. Então, assim, eu consigo entender os perfis das pessoas. E agora, eu mais madura, né? Quando eu era mais jovem, eu fui, como disse, comecei minha carreira no rádio. Então, eu gosto de comunicar, gosto de falar com as pessoas. E aí, foi a caixinha que eu achei legal para eu entrar e reverberar tudo que eu penso. Comunicação. Não fiz faculdade de comunicação, não tenho faculdade. Você trabalhou desde cedo, trabalhou em vários meios de comunicação. Exatamente. Mas aí, voltando na minha mãe, ela dava pensão, conseguiu, né, ter uma arrecadação legal de grana, juntou e comprou um restaurante. Aí eu fui trabalhar para ela nesse restaurante, eu e meu irmão. Então a gente já saiu... Tua mãe é guerreira mesmo, hein? Guerreira mesmo. Sozinha? Sozinha. Eu me lembro
de um mercado que tinha, que era o Disco, que era ali na Benjamin Constant, que ela ia, e aí os caras chamavam ela de Xepa. Tá chegando a Xepa. Porque aí ela tinha, para ter mais economia, comprar um produto mais barato, tinha as batatas ela que não estavam lá. nem aí. Nem aí, compra cadeia de refúgio. Comprava e tal, chegava, cortava o que tinha que cortar e fazia comida, a comida era deliciosa. Minha mãe tinha um fluxo muito bom de pessoas que comiam na casa dela, né, na nossa casa. Então minha casa sempre foi muito cheia. E de gente que já tinha um amadurecimento maior. Então eu fui pegando, eu sou uma vampira. Eu fui pegando um pouco da cultura das pessoas e tal, e trazendo para mim, absorvendo aquilo, metralhando aquilo dentro de mim, fazendo suprassumo e tirando, absorvendo, guarda isso na caixinha no meu HD. Guarda isso aqui no meu outro HD. E foi assim, eu acho que eu sou uma... Até quantos anos você ficou nessa função de análise para ver que caminho você ia tomar? Olha, Dê, eu acho que até uns 22, assim, mais ou menos, 23, porque aí eu estava com minha mãe dentro do restaurante. E eu e meu irmão é muito diferente de mim. Agora ele já está mais maduro, a gente tem uma relação até muito, muito boa, muito legal. A gente está muito brother, está muito boa a nossa relação. Mas não era legal, porque os amigos do meu irmão adoravam querer sair com a Leandra, porque a Leandra conhecia a mulherada toda e tal, né? Então vou sair com o Juninho, que conhece só meninos e não sei o quê. Ele tinha ciúme de você? Ele tinha um certo ciúmes de mim, dos meus amigos darem um pouco, isso é na minha leitura. Então... Vocês brigavam muito, não estava dando certo no restaurante. E aí eu tinha um modelo de negócio que era o seguinte, meu irmão ficava tipo, eu não me lembro se ele cuidava do almoço e eu da janta, e aí tinha as questões que eu queria, bater o caixa certinho, entrou tanto, saiu tanto, aí tinha umas coisas, uns perrepes, né? E aí eu falei, a gente brigava muito, até que um dia a gente brigou, saímos numa porrada absurda, e eu fiquei muito chateado com aquilo, falei, não quero mais isso. Aí você saiu? Aí eu saí. Falei, você fica aí e tal. E aí eu conheci um cara, esqueci o nome dele aqui agora, que ele tinha uma rádio pirata. Aí você começou lá. Aí eu fui lá. E na época eu tinha o cabelo raspadão, tudo raspado, tipo máquina 2, 1, sei lá. Fui de vestidinho, novinha, de vestidinho, corpinho. Ainda não tô tão fora desse corpinho, não. Mas enfim. A autoestima é lá, ó. Eu acho que todo mundo tem que ter. Tem que saber. Tá certíssimo. Você tem que saber o tamanho da sua vara para saber o peixe que você vai pescar. Eu vou além. A gente tá ótima para nossa idade. A gente não quer competir com uma menina de 15. Exatamente. Recolhe-se a nossa insignificância. Mas isso mesmo. Aí você foi para a rádio. Aí, quando eu chego no escritório desse cara, ele olhou para mim, eu falei assim, eu vim ver o negócio da rádio. Eu falei assim, ele olhou para mim e falou assim, você vai ser minha locutora. Por causa da tua voz? Não sei, ele gostou do meu jeito e talvez a minha voz também, mas ele é um cara que nem entendia de rádio. Você fez fono, essas coisas ou não? Fiz, durante muito tempo eu fiz. Doutora Renata Jacó, que cuidava da minha... É a melhor. É a melhor, maravilhosa. Beijo pra você, doutora. E aí, nessa história toda, eu larguei o restaurante, eu tinha grana, né? Restaurante é dinheiro todo dia, então, novinha, conta, cheque especial. Não tava nada. Eu sempre fui muito Como é que é o nome do seu pai? Geraldo de Oliveira, onde estiver. Geraldona. Até hoje você é assim, né? Você planejou alguma coisa na sua vida? Só acordar. E dormir. Dormir às vezes, nem quando vê, nossa senhora, 2 horas da manhã. Então, só acordar. Você confia em Deus? Eu sou uma mulher de muita fé. Eu acredito num Deus que não é esse Deus que estão pregando por aí, não. É o Deus de Spinoza. Pode sim ser bem o Deus de Spinoza, porque esse Deus ele está na natureza que eu vejo, na pessoa boa, na caridade que você faz, dentro de mim. Eu sou uma mulher muito humana, faço questão disso. Eu costumo dizer que quanto mais perto eu estou dos meus gatos, dos animais, mais humana eu fico. Eu vejo muito isso porque... a natureza, ela te remete para isso. E você é natureza, eu me sinto isso. Uma dúvida, você nunca planejou, mas você tem muita fé. Nesse meio termo, teve medo? A gente sempre tem um medo, mas assim... eu tenho um brilho, eu tenho um cifrão na testa, nunca me faltou dinheiro, sabe? Nunca tive dinheiros exorbitantes, mas às vezes, tipo assim, putz, estou precisando de um dinheiro, né? Me liga alguém, Liu, estou precisando gravar um spot, Liu, apresenta para mim um evento tal, sacou? Sempre foi assim? Sempre foi assim, então eu não tive grandes dificuldades na minha vida, eu nunca passei fome.
né? Você acha que tudo acontecer dessa forma é o tamanho da sua fé? É o tamanho da minha fé e eu sempre falo com as pessoas que falam assim, como é que graças a Deus e a minha boa vontade. Não é só graças a Deus, a minha boa vontade está ali. É uma conexão, uma mandala entre mim e o divino. Se eu não acordar a palavra oração, né, ela tem duas palavras ali dentro, que é você orar, se conectar e agir. Se eu entrar na bad, tô fodida, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele não vai fazer nada por mim, como eu também digo que ele não vai fazer nada pela humanidade. Desculpem os crentes demais e achar que tá tudo na mão de Deus, de que ele vai voltar e resolver o problema nosso. Não vai, somos nós que vamos resolver os nossos problemas. Entende? O problema com a natureza, com a falta de amor no planeta, com a falta de amor no outro, de respeito, de compaixão pro outro, de entender. Às vezes eu converso com uma pessoa, a pessoa fala assim, esse bando de pessoal na rua, esses pop rua aí, tudo malandro, safado. Cara, você não entendeu aonde que saiu o trem dele saiu do trilho. Pra você falar isso, julgar a pessoa, é muito difícil. As pessoas não são empáticas. Pois é, elas não se colocam no lugar do outro. É. Porque se elas se colocassem, elas não iam fazer isso. Você gostaria que fizesse isso com você? Não. Não, e eu já fui de alguma forma... Você é a louca mais responsável que eu conheço. Seria isso? Acredito. Me define. Porque assim, eu sou de bem com a vida, eu quero viver a vida. Entende? Mas você é muito corajosa. Porque você falou, eu não sou normal. Não sou padrão. Não sou padrão. Você usou alguma palavra nesse sentido, não estou lembrando agora. Exótica, talvez. Você é uma pessoa exótica. A vida inteira você teve que quebrar paradigma, quebrar preconceito? Sim. Por exemplo, eu sou lésbica, né? Eu desde criança... uma história engraçada. Eu desde criança lá na roça, essa é interessante, eu já achava as meninas, que coisa interessante, me dava uma cosquinha, uma coisa, mas eu não sabia o que era aquilo. E eu desde criança, por exemplo, acho que o meu primeiro namoradinho tinha tipo 7 anos de idade. Você tentou? Tentei. Assim, não é que tentei. Tô brincando. E aí, bicho, eu fazia o quê? As meninas, por eu morar na cidade, eu ia pra roça, minhas primas, meninas de lá, ensinava elas a beijar na boca. Porque eu era da cidade, né? Vem cá, vou ensinar. E entrava naquela coisa. Não era bem assim com maldade, era coisa de criança, genuína, entende? Mais safadinha. né? Já tinha ali um pezinho na. E ela chegava da cidade na roça dando aula. Ela deixava a merendeira térmica e partia pra língua. Ensinar a beijar. Isso aí. Então, nessa história, essa questão de relacionamentos, olha como eu sou responsável. Mas aí você estava contando assim, você ensinava as meninas a beijarem na boca. Aí ensinava na prática, né? Na prática, eu falei assim, assim não, mas põe a língua, entendeu? Tinha umas coisas... Como é que você descobriu que botava a língua? Não sei, eu acho que é instinto, né? A gente aprende tudo, né? Eu acho que o corpo você pede. Você estava lá ensinando. Talvez eu sou uma mulher que nasci divina, Cara, adoro sem brincadeira, se eu te der corda, voa, né? Eu vou. Te falei, eu vou do alfinete ao foguete. E aí, com muita energia, eu tenho muita energia. Meu metabolismo é bem acelerado, sabe? Mas você já sabia que você era gay? Você sentia alguma coisa diferente em você? Eu sentia uma coisa diferente. Desde pequena? Desde pequena. E quando eu cheguei em Juiz de Fora, que aí a gente ia brincar de pera, uva, maçã ou salada mista, aí ficava lá, né, tampando o olho da gente, e aí eu vi, a gente sempre tinha uns códigos, né, com as meninas, quando era um menino que a gente queria beijar, dava uma apertadinha, assim, pra gente entender, falar, opa, é fulano. Só que eu queria falar isso, tipo, com a Daniele, por exemplo, com a Luísa, por exemplo, mas eu não tinha coragem, como é que eu ia falar? As meninas, sei lá, não iam achar, né? Legal. Então, abafei isso, né, não foi. Até aí eu tive meu primeiro namorado. Com quantos anos? Com 15 anos, o Fabrício. Mas eu tive outros namoradinhos, que é onde que eu falo da responsabilidade afetiva, que eu tinha um namoradinho que meu cabelo era ruinzão, ruim, não posso falar isso, por favor, o cabelo anelado é bom, maravilhoso, mas ele, pra época, tinha muito isso, era muito um preconceito, né, quanto ao cabelo afro, anelado, e não tinha produto, tecnologia antigamente, né, então eu me lembro que
eu jogava bola com os meninos. Meu tio, falecido Zé, ele falava, essa menina joga muita bola, tem que botar essa menina para jogar bola. Eu jogava melhor com os meninos, fazia gol de bicicleta e tudo, sabe? E aí toda a nossa turminha, que eu ficava na fazenda, mas ia para Tocantins. Eu tô me perdendo. Não tem Volta. O que você ia mostrar alguma responsabilidade afetiva com seu namoradinho do futebol? É isso que eu vou falar, Desirê. Tá. Calma. O Gil vai me matar, só tem 30 minutos. Então, peraí. Aí, 23. Viu? Mas pode Nossa, continuar que eu vou porque deixar. é longa. São 52 anos de pura travessura. Você não me contou nenhuma travessura. Você deixa de Então ser eu vou ordinário, contar a porque travessura. senão não vou deixar você falar isso aqui. Tá. Então a travessura E aí esse namoradinho, todos eles tinham namoradinho. E o Janinho era o único que sobrava. Eu peguei o Janinho e falei assim, olha, você vai ser meu namorado. Aí ele ficou boladíssimo porque ele seria meu namorado, mas teve que aceitar porque senão eu ia bater nele. Porque eu era assim, entendeu? Era comigo e era pronto. Até que tal, aí eu vim morar. bater nele se ele não fingisse ser seu meu namorado. namorado. Aí até que eu vim morar em Juiz de Fora, cheguei pra ele e falei assim, olha, Janinho, não vai dar mais, eu tô indo morar em Juiz de Fora. Você é louca, Janinho. Olha, eu não vou te bater, tá, Janinho? Você está livre. E ele agradeceu na hora, assim, depois, a gente é amigo. Ele conta isso pra todo mundo. Falou, nossa, só a Leandra, que a gente era criança. Ela falou que ia ser que eu tinha que ser namorado dela, eu tive que ser namorado dela, senão eu ia apanhar. E depois você não vê aquela... Olha a minha sacada, eu ia pra uma outra cidade, uma criança. Eu já dando explicações pro cara que eu não ia continuar a relação com ele. E ao longo da minha vida... Sendo que você o ameaçou. Ameacei, claro. Mas é o meu lado animal. É a selva. Aí você chegou aqui já sabendo que você ia ter que arrumar outro Janinho. Aí tive o Fabrício, que foi meu primeiro namorado mesmo. Aí namoramos um tempo, ele era um gentleman comigo. Todos os meus namorados eram maravilhosos. Você teve quantos namorados? 3? Acho que mais. O Fabrício, o Beto, o Sá. E daqui a pouco o João, o José, o Paulo, o Manuel. Não, esses assim, o Roberto, rodado, hein? o Beto. Ó, já vai partir para outra mão. Então, e é muito doido que desses namorados, mas o Beto morreu, o Fabrício morreu. Mas eu não tenho culpa, gente. Ainda bem que você não casou, senão ia ser viúva. Mas enfim, aí dentro dessa... O Fabrício foi o final, tipo, eu não gosto de homem. Aí o Fabrício, o Beto veio depois do Fabrício, mas a minha descoberta, eu me lembro na casa da minha tia Arlete, fui lá pedir um sapato emprestado da minha prima, e minha tia dava pensão, aí chegou uma garota lá e tal, eu devia ter meus 16 anos, e ela, sei lá, devia uns 22, alguma coisa assim, e ela me olhou diferente. Aquilo foi muito louco pra mim. E ela me olhou assim de um jeito que eu fiquei assim, nossa, que olhar é esse? E ela sentou do meu lado e tocou em mim. Menina, eu gelei dos pés à cabeça. Eu falei, eu quero beijar essa mulher. Na hora, eu fiquei louca com aquilo. E foi assim. E aí ela me deu um beijo naquele dia. Eu voltei pra casa, falei, meu Deus, nunca mais volto na casa da minha tia, isso é loucura. Dormi, falei, nunca mais eu volto. Eu morava na Rio Branco e a minha janela dava de frente para Rio Branco. Na hora que eu abro a janela, quem tava passando lá, a mulher. Aí eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Aí eu entrei numa fixação com ela, de querer encontrá-la, de querer ter algo a mais. Só ficamos nisso. Ela tinha um noivo. Nunca mais você teve notícia dela? Até tive, né, e tudo, mas aí a gente chegou a dar uns beijinhos e tal, mas nada muito ofegante. Ela era gay, mas não saiu do armário. Depois de muito tempo que eu encontrei, já via na rua, ela já estava sumida, até as formas dela já estavam mais volumosa, não estava tão gatinha. Tava caminhoneira? Tava mais caminhoneira. E isso é uma coisa muito interessante. Eu sou sapatão, posso falar assim, que hoje em dia você falar que é sapatão é hype, né? Sapatão metidão. Mas antigamente na rua chamava sapatão Maria Machadão. Maria Sapatão. Aí eu batia nos meninos, entendeu? Você aproveitava o nome, tá? E tal, e eu era respeitada, porque eu batia. Eu usava dessa força minha, dessa força masculina minha. Você foi muito louca, né? Uma loucura... Controlada. Controlada. Responsável, foi o que eu te falei. E nunca tomei remédio, não tomo nenhum medicamento, não tomo Rivotril, nenhum tipo de calmante, nada, não tomo nada. Eu inclusive, sou muito contra essa indústria
a forma com que a indústria farmacêutica se apresenta para a sociedade, né? É viciante para as pessoas. Eu vejo adolescentes que precisam, lógico, não tenho dúvidas, até porque ela é importante, ela é a que mais investe na ciência, mas ao mesmo tempo é a que mais deixa a humanidade doente. Voltando, aí foi através dessa menina que você falou, realmente, Fabrício, sorry. E aí eu terminava com o Fabrício, ele era apaixonado em mim, ele desmaiava. Eu tinha que levar ele para o hospital, minha mãe, tudo. E aí que você tomou horror de óleo. Aí eu fui ficando com umas meninas, eu descobri que o negócio era bom pra danar. E você contou pra sua mãe de cara ou não? De cara, não. Até que um dia eu tava em casa com uma namoradinha, uma crush, chovia muito, então na minha casa tinha uma área externa e batia a chuva. Eu não ouvi ele abrir a porta e a menina tava sentada, ela tava sentada tipo assim, eu no braço do sofá, não vi, e a gente tava meio que... Teu irmão? Aí meu irmão entrou boladão, viu aquilo, né? E saiu, falou, pode continuar o namoro, tipo assim, boladão. E contou pra minha mãe. Eu falei, pô, você não podia ter feito isso e tal. Aí ficou meio que uma coisa nebulosa lá em casa. Mas a sua mãe não chegou a conversar com você sobre? Não, a minha mãe conversou comigo só depois de muitos anos, que aí já tinha os rumores, né? Mas quando eu namorei Roberta, que foi um grande amor na minha vida. E aí a Roberta já tinha uma família mais, digamos assim, mais moderna. Te acolheu, né? Me acolheu. E aí isso fez com que minha mãe visse a minha homossexualidade, como uma coisa natural e que se eu tô feliz, seja feliz, minha filha. E eu vou além. Ela viu que ela podia te perder. Também. Até porque eu passei a ficar mais tempo na casa deles do que na casa dela. Aí ela falou, deixa eu entender, minha filha. Ela foi muito inteligente, mais uma vez, eu tiro o chapéu pra sua mãe. Ela é uma guerreira. É uma guerreira. Você sair de um bar com 2 crianças, nossa, o marido alcoólatra sem te dar nada, dá pensão, tem um restaurante, você não formou porque você não quis. Exatamente, a oportunidade eu tive. Teve. Então, assim, e vou te falar uma coisa. Vou te aceitar, eu acho muito legal. Isso é uma coisa que eu acho muito doida, essa questão de de eu não ter uma formação acadêmica, mas eu tenho um conhecimento que muitos acadêmicos não têm. Eu já sofri preconceito por isso. Já até fiquei assim embolada com isso e tudo. Falei, não, vou tirar essa universidade aí só para botar na cara das pessoas. Mas eu tenho capacidade. Você tem muito nome. Você tem um currículo bom. Hoje em dia, do jeito que vem... Não é uma apologia contra o estudo. É isso que eu ia falar. Estudem, por favor. Não é isso. Não é isso. Mas boa parte hoje do seu rendimento volta para oração. É ação. Tá vindo uma geração muito... Eu ri porque o cara falou muito nem. Nem estuda, nem trabalha. Entende? Então, assim, o fato da sua experiência não é desmerecer. Você tem mais experiência que muita gente que acabou de formar. Tudo tem o seu devido lugar e o seu devido valor. Basta a gente saber respeitar e quebrar o preconceito como você fez a tua vida inteira. Quebrando o preconceito, já trabalhou em vários meios de comunicação. Agora, no alto dos seus 52 anos, Leandra Lio alça voo solo. Deixa de ser agente político e passa a ser um agente cultural. Social e cultural. Você juntou o amor com um propósito vindo do dom que Deus te deu. E você é muito criativa, né? Olha, mudar o The Beatles Forever, que todo ano fazia praticamente o mesmo show de Natal, e criar um Help Hour, você é muito criativa. Conta como é que esse projeto, porque a gente já está chegando ao fim, conta pra gente desse projeto. Então, esse projeto, eu passei a ter um olhar do envelhecimento ativo. Nós estamos aí, o Brasil envelhece rapidamente, não temos grandes políticas, temos até políticas públicas, mas pouca ação. Eu acho que é minha praia, ação, como você disse. Eu sou uma mulher que articulo e eu não só... Ela não só cria, ela executa. Exatamente, sabe? Mas qual que é o propósito do show, Leandra? Fale para as plataformas aéreas e terrestres. Lembrou? Lembrei. Então, a questão é a seguinte, o Beatles sempre fez um show basicamente a mesma coisa. Eu fui convidada para ajudar a produzir esse show. Falei, não, vamos criar uma campanha, uma ação social dentro disso, porque eu já tenho um projeto que chama Palco 60+, que é uma plataforma
cultural, de entretenimento e solidariedade, né, e cidadania, aliás, e para trabalhar isso, envelhecimento ativo. A gente está envelhecendo, Juiz de Fora tem mais de 100 mil habitantes acima de 60 anos, existe um mercado em torno disso, que é pouco explorado e que as pessoas têm que ter um olhar, né, tanto se a gente juntar o poder público, a sociedade civil, empresários, a gente consegue acelerar isso aí e tá a nível aí de Suíça, de países que Você pode ter um olhar social e também econômico. Econômico, mas é isso. A gente vive num mundo que é capitalista. Eu tenho amor, eu quero fazer solidariedade, quero ajudar as pessoas, mas bicho, se eu não me ajudar, se eu não tiver grana e a gente criar um bioma para que as pessoas ganhem dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, você não come. Então, se você não come, você não tem criatividade. Você faz vários eventos no palco com 60 mais, nesse caso é o Beatles Forever, que dia que é? O Beatles Forever, o show deles é agora dia 25 de dezembro, no Cine Teatro Central, com uma participação especial que eu chamo de um encontro intergeracional, com um grupo de alunos de uma escola que chama School of Rock, que são garotos que têm um show redondinho dos Beatles, então a gente faz essa conexão dos mestres e os aprendizes. E a vida é isso, é um looping, é o nascer, aprender, envelhecer, nascer, aprender, envelhecer, a gente fica nisso. E quem está nascendo... Você não vai morrer não, Leonina? Não, eu não vou morrer porque a gente tem que deixar nascer e nascer de novo e nascer de novo. Um dia eu vou morrer, não sei quando. Mas junto com essas ações, com esses shows, esses eventos, você também tem o caráter social. Aí dentro dessa proposta, porque eu tenho o Palco 60 mais, eu criei uma ação para as ILPIs de Juiz de Fora para arrecadar fraldas geriátricas. E as fraldas geriátricas, dentro de uma instituição, para você que compra uma fralda para um indivíduo na sua casa, beleza, uma fralda custa aí, uma fralda de boa qualidade, 25, 30 reais, chega a custar até 50, ok. Mas se você tem uma instituição que você tem 100 indivíduos que consomem diariamente, de mínimo de 6 a 8, se você botar isso na conta do lápis, isso vira quase 100 mil reais. Nossa. Entendeu? 80 mil. Sacou? 40, de 40... Você está com um olhar para isso, né? Eu tô com um olhar para isso. Eu estou estudando muito sobre essa causa, porque eu costumo brincar que é causa própria. Sua, do nosso cinegrafista ali, e de todos. É um garoto. Então... Que garoto? Deve ter uns 20 anos, novinho. Mentira. Ele tem 38. Novinho, menino. Menino. E aí... e tem um detalhe, tudo nisso aí, a gente completa esse ano 60 anos do álbum Help, que foi o 5º álbum na carreira dos Beatles, e tem tudo a ver, tudo começou a interligar, Palco 60 mais, Público 60 mais, Beatles, álbum Help, 60 anos, quer dizer, e aí os Beatles Forever, o primeiro show que eles fizeram na vida foi dentro da instituição João de Freitas, nos anos 80, então aí eu falei, pô, é isso, cara, é isso. Cara, agora eu descobri por que você não faz plano. Porque o plano chega, você só executa. É isso, o plano chega e eu só executo. E é assim a vida. Entre plataformas aéreas e terrestres, continuamos juntas nessa luta. É isso aí. Li, obrigada. Obrigada de coração de você ter compartilhado a sua história de coração aberto mesmo, sem medo, sem preconceito, inspirando outras pessoas, que é o propósito do canal. E você que chegou até aqui, toca o sininho, se inscreva, tem um monte de gente que me fala, vai no Instagram, mas cadê tudo? Tá no YouTube, eu falo, então tem que se inscrever para ser avisado do novo episódio. Obrigada, gente. E obrigada, continua com a gente que vem mais novidades. Beijo, beijo.